Olá e bem-vindos de volta, pessoal. Obrigado por participarem, obrigado por estarem aqui e um agradecimento especial a cada um de vocês que se tornou assinante no Substack, Patreon, aqui no YouTube ou que de alguma outra forma apoiou meu trabalho. Eu agradeço a cada um de vocês. Para a maioria das pessoas, a palavra sanções pode soar como uma ferramenta burocrática, uma opção de política silenciosa que fica escondida em reuniões diplomáticas. Mas e se eu dissesse que as sanções, especificamente aquelas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, mataram 38 milhões de pessoas desde a década de 1970? Esse número não foi tirado do nada. Ele vem de uma nova pesquisa inovadora publicada na The Lancet Global Health. Esta é uma pesquisa realmente notável. Vou escrever mais sobre isso no meu Substack e Patreon nos próximos dias. Pela primeira vez, economistas adotaram uma visão global sobre o custo humano das sanções, e o que eles descobriram é simplesmente devastador. Durante décadas, as sanções foram usadas como armas, na verdade ferramentas de controle, empregadas por nações ocidentais poderosas para disciplinar e punir o Sul global. As sanções são uma forma de coerção na política externa, projetadas para forçar um soberano, uma nação soberana, a agir de acordo com a agenda e os interesses dos Estados Unidos. E qualquer país que ousasse traçar um caminho independente ou resistir à dominação econômica ocidental corria o risco de ser estrangulado economicamente. E em muitos casos, sejamos honestos, esse estrangulamento econômico leva à morte em massa. Durante a década de 1970, uma média de 15 países estava sob sanções unilaterais do Ocidente em qualquer momento. Essas não eram sanções cirúrgicas ou precisas. Elas miravam economias inteiras. O objetivo era desestabilizar indústrias, cortar o acesso ao comércio e às finanças e provocar crises internas que levassem ao colapso de governos. Veja o caso do Chile, por exemplo. Nos anos 1970, Salvador Allende, que foi eleito democraticamente com uma plataforma socialista, tornou-se presidente. A resposta de Washington foi rápida e brutal. O presidente Richard Nixon disse a seus assessores para, abre aspas, fazer a economia gritar. O historiador Peter Kornbluh chamou isso de um bloqueio invisível. Os Estados Unidos sufocaram o Chile, cortando seu acesso a crédito e comércio internacional. O resultado não foi difícil de prever, eles sabiam o que aconteceria. Agitação social, colapso econômico e, eventualmente, um golpe apoiado pelos estadunidenses que levou o ditador Augusto Pinochet ao poder. Isso foi apenas o começo. Nos anos 1990 e 2000, o número de países sob sanções ocidentais dobrou, 60, muitos deles no sul global. Many of them in the global south. Irã, Rússia, Venezuela, Cuba, Etiópia, Iraque, Síria, até recentemente, e muitos outros. E a cada década que passa, o número de mortos aumenta. Um dos casos mais infames foi o do Iraque nos anos 1990. Após a Guerra do Golfo, as sanções lideradas pelos Estados Unidos devastaram a economia do país. O acesso à água potável, eletricidade e medicamentos entrou em colapso. Os iraquianos não conseguiam acesso à água potável, por exemplo, porque os Estados Unidos os impediam de comprar bombas d'água para suas instalações de abastecimento. Centenas de milhares de crianças morreram de doenças evitáveis e desnutrição. Funcionários da ONU que estavam no local naquela época descreveram a situação como, e cito, genocida. Describe the situation as, and I quote, genocidal. In more recent years, Venezuela has been a target. Nos últimos anos, a Venezuela tem sido um alvo. As sanções dos Estados Unidos aumentaram agressivamente em 2017 e 2018, aprofundando uma grave crise econômica. Um estudo publicado na Lancet estima que 40 mil pessoas morreram em apenas um ano por causa dessas medidas, muitas delas devido à falta de acesso a medicamentos e alimentos. O que esses casos nos mostram é que as sanções não são uma alternativa pacífica à guerra. Elas estão longe de ser pacíficas. São uma forma de guerra por outros meios. E muitas vezes são ainda mais letais porque atingem os grupos mais vulneráveis da população. Até agora, os pesquisadores só conseguiram estimar o impacto das sanções em um país de cada vez.
Mas o novo estudo da Lancet, liderado pelo economista Dr. Francisco Rodrigues, da Universidade de Denver, muda esse cenário. Os pesquisadores compilaram décadas de dados, desde os anos 1970 até 2021. Eles analisaram as tendências de mortalidade em dezenas de países sob sanções e as compararam com aquelas de países sem sanções. As descobertas são impressionantes. As sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia estão associadas a 38 milhões de mortes em excesso ao longo do último meio século. Em alguns anos, como no final dos anos 1990, mais de 1 milhão de pessoas morreram anualmente por causa dessas políticas. Só em 2021, as sanções foram responsáveis por mais de 800 mil mortes. Isso é mais do que todas as pessoas mortas em guerras globais naquele ano. Na verdade, várias vezes mais. E quem sofre mais? Não são os políticos, nem as elites, mas sim as crianças, mulheres e idosos, as pessoas mais vulneráveis à fome, doenças e pobreza. O estudo estima que, desde 2012, mais de 1 milhão de crianças morreram como resultado das sanções dos Estados Unidos e da UE. Vamos ser claros. Isso não é dano colateral. Muitas vezes é o efeito pretendido. Considere um memorando desclassificado do Departamento de Estado dos Estados Unidos dos anos 1960 discutindo como lidar com Cuba. Na época, Fidel Castro havia acabado de chegar ao poder e a revolução contava com amplo apoio popular em Cuba. O memorando propôs que os Estados Unidos deveriam, aspas, provocar fome, desespero e a derrubada do governo, enfraquecendo a economia de Cuba e cortando recursos. Você concordaria comigo? Isso não é diplomacia. Isso é guerra econômica. É uma estratégia para subjugar populações pela fome, mantendo uma fina aparência de legitimidade em fóruns internacionais. E como as potências ocidentais conseguem fazer isso impunemente? Essa é a grande questão. Bem, elas conseguem por meio do controle sobre as moedas de reserva mundial, o dólar americano e o euro, controle sobre sistemas internacionais de pagamento como o SWIFT, controle sobre tecnologias críticas, desde com em nuvem a redes de satélites. Quando um país cai em desgraça com Washington, ou Bruxelas nesse caso, ele pode ser isolado do mundo moderno em um instante. Washington e Bruxelas já provaram repetidas vezes que o bem-estar dos civis, pessoas inocentes, não é uma preocupação para eles quando buscam alcançar um objetivo político. Nos últimos anos, rachaduras começaram a aparecer no sistema. Alguns países começaram a reagir. A experiência da Rússia desde 2022 mostra que é possível resistir. Claro, não é fácil, mas é possível suportar as sanções ocidentais construindo sistemas alternativos. A China desenvolveu sua própria plataforma internacional de pagamentos para rivalizar com a SWIFT. O sistema de satélites Beidou desafia o GPS. Empresas como a Huawei estão fornecendo infraestrutura crítica para países que buscam reduzir a dependência do Ocidente. O Sul Global também está avançando em direção a uma maior cooperação. Comércio Sul-Sul, novas linhas de swap em moedas regionais e desenvolvimento conjunto de tecnologia oferecem esperança para um futuro independente, um futuro que não depende da aprovação ocidental. Porque, no fim das contas, isso não se trata apenas de economia. Trata-se de soberania. Trata-se de dignidade e trata-se da própria vida. No final do dia, precisamos nos perguntar: que tipo de ordem global estamos dispostos a aceitar? Uma em que 500 mil de pessoas morrem todos os anos, não por bombas ou balas, mas por fome, pobreza e doenças evitáveis. Tudo por causa de sanções impostas em Washington ou Bruxelas? Estamos dispostos a aceitar isso daqui para frente? Ou estamos prontos para imaginar algo melhor, algo diferente? Um mundo onde nenhuma nação é punida por seguir seu próprio caminho, onde a coerção econômica não é uma sentença de morte, onde as ferramentas do império são desmontadas e substituídas por um sistema de respeito mútuo, cooperação e paz. Pense nisso. Os números estão aí. O custo humano é claro. E agora temos uma obrigação moral de não ignorar isso.
Dê um like neste vídeo, considere compartilhá-lo e se inscreva aqui no YouTube. Eu adoraria ver você no Substack e no Patreon para mais conteúdo. Espero que você aproveite o resto do seu dia e que volte para mais conteúdo. Fique bem. Take care.